eu comecei a estudar para fazer algum concurso, né? Totalmente perdido. E eu passei uma prova dessas empresas que são de economia mista e fornecia funcionários para o estado de Minas Gerais. E aquele curso de engenharia que eu tinha feito lá atrás, aquele 1 ano de engenharia que eu tinha feito, me direcionou para conhecer o leilão hoje, porque eu caí dentro da Procuradoria Geral lá do estado de Minas Gerais, passei na prova, né? Fui direcionado para a Procuradoria Geral, para o setor da Procuradoria do Tesouro, para fazer cálculo de processo. Tá. E nunca tinha pego um processo na mão. O meu chefe chega na minha mesa com um processo de 6 volumes, joga na mesa e fala, calcula aí. E aí eu comecei a ler aquilo desesperado, falei, meu Deus do céu, como é que vai ser isso e tal. E na época a gente procurava as respostas no Yahoo Respostas, não tinha muito matéria, não tinha muita pesquisa na internet. E consegui fazer um cálculo. Mas ali eu comecei a ver algumas coisas que aconteciam dentro do processo, inclusive leilão. Leilão de coisas que eram apreendidas? Não. Não? Não. Porque o que tem a ver leilão com o tribunal aí que você trabalhava? Não foi diretamente nos processos do tribunal. É porque nesse meio, quando eu estava lá dentro do tribunal trabalhando. Eu comecei a pegar serviço por fora, de entendi. advogados que... Tá. Aí você começou a estudar sobre E leilão. aí, na verdade, eu peguei um processo que eu achei muito interessante, que era o seguinte. Era um processo trabalhista, mandou embora e não pagou verba rescisória, um exemplo simples. Não era isso o processo, mas só para simplificar. Mandou embora, chegou lá no final do processo, transitou em julgado, precisava pagar, o dinheiro precisava aparecer. O dinheiro não apareceu. Aí o juiz, ele fala para o oficial de justiça ir lá no endereço do executado e penhorar o que tem de valor para poder pagar aquela dívida. E aí nessa tinha sido penhorado um Renault Clio. E aí o Renault Clio foi penhorado, eu olhei e falei, caramba, bicho, tá mandando um Renault Clio para leilão. E aí eu comecei a pesquisar e comecei a correr atrás. E aí quando eu descia também, às vezes, quando eu ia no tribunal, eu via pregado nas paredes que ia ter asta pública. Eu não sabia o que era aquele trem de asta pública. Asta pública. E aí, um dia eu pesquisando, asta pública é leilão. Tá tudo... Asta? ASTA? Não, nunca nem ouvi falar. Com H? Com H. Nunca nem ouvi falar disso aí. Tá. Aí eu falei, poxa, leilão. E aí eu comecei a explorar o leilão judicial. Tá. Porque é uma modalidade... O leilão, ele é dividido em duas partes. O judicial e o extrajudicial. No leilão judicial, precisa de uma demanda judicial, precisa de um processo. É um processo que lá no final precisa pagar alguém. Se o dinheiro não aparecer, vai leiloar um bem para poder pagar aquela dívida. Tá. Esse é o judicial. O extrajudicial é um leilão qualquer. Eu quero vender meu carro e eu dou para um leiloeiro vender, como se fosse um marketplace. Tá. Ou uma seguradora, que o carro bateu, a seguradora fez os cálculos e viu que não compensa arrumar aquele carro. E aí ela vai leiloar aquele carro por conta própria. Não precisa de um processo, não precisa de abrir um processo judicial para aquilo acontecer. Entendi. Então as regras são diferentes. Tá. Para o leilão que não é judicial, que é o extrajudicial, o comitente, que é quem está colocando para o leilão, é o dono do bem, o comitente, ele vai lá e fala as regras. A seguradora fala, esse carro para mim faz sentido se eu vender ele por R$22 mil. A tabela dele é R$100 mil, por exemplo. Então, ela já vai lá e fala para o leiloeiro, eu preciso apurar R$22 mil nesse carro. O leiloeiro vai levar para leilão. Chegou nos 22, qualquer valor acima que for vendido, ele bate o martelo. Não chegou nos 22, vai ficar no que eles chamam de condicional, que vai ficar condicionado a seguradora falar se aceita ou não o lance vencedor. Tá. Então são regras diferentes. No judicial, existe lei. A lei é uma só para todos os leilões judiciais. Para o extrajudicial, não. Para o extrajudicial,
Cada um faz a sua regra. A gente vai voltar nesse assunto, então, para entender bem esse negócio judicial versus extrajudicial. E aí, então, você começou a estudar, aí você começou a falar sobre isso, abriu um Instagram, abriu um canal, sei lá? Eu comecei a falar porque eu percebi que era algo que ninguém sabia. Uhum. Porque eu trabalhava, tem o quê? 10 anos que eu trabalho com advogados e os advogados não sabiam sobre o leilão judicial em si, Tá. que é o que eu acho o mais interessante. Você vai ficar à vontade aí, viu? Viu? Tá. Minha menina que vai gostar. Vou levar um pra Isabela. Uhum. Eu comecei a ver que os próprios advogados não entendiam como funcionava o leilão judicial mesmo. Uhum. Porque teve uma alteração no Código de Processo Civil lá em 2015. O CPC ele foi revisado em 2015, mas ele entrou em vigor em 2016. E aí, nessa alteração do Código de Processo Civil, ficou previsto que a arrematação no processo judicial poderia ser parcelada. E esse parcelamento, ele é no boleto. É um parcelamento que você faz em depósito judicial dentro do processo. Uhum. Então você está fora do sistema bancário. Você não tem análise de score, você não tem análise de crédito. Caramba. Mas a justiça, ela te pede uma contrapartida. Hum. Porque geralmente quando você vai no banco e o banco, você dá o calote no banco, não pagou o empréstimo e tudo mais, o banco vai abrir um processo contra você para poder receber aquilo de volta, né? Uhum. A justiça tá tudo pronto na mão dela. Então, o processo corre, é dentro da justiça. Então, ela não precisa de score. Tá. Então ela fala, Duda, beleza, você quer arrematar um carro parcelado. Então você vai ter que me dar um bem como garantia. Se você não pagar o carro, eu vou pegar esse bem que você me deu, eu vou leiloar ele para pagar a dívida que você deixou. Então esse bem pode ser veículo, o veículo ele tem que valer 3 vezes mais do que o valor que você vai parcelar. Pode ser imóvel, ou podem ser garantias que são expedidas por empresas, por exemplo, carta fiança, seguro garantia, que aí você pode. E eu lembro que na época que eu descobri isso de leilão judicial parcelado, que eu tava com o nome sujo. Então eu falei, poxa, será que eu consigo comprar um carro parcelado desse jeito? E aí eu comecei a pesquisar, porque eu comecei a ver que tinha empresas que fornecia crédito para negativado. Eu falei, poxa, deve ter empresa que expede garantia para negativado. Quando você vai alugar um apartamento e você não quer colocar seu tio como fiador, aí você vai lá e contrata uma empresa para ela ser sua fiadora. Algumas empresas fazem análise de crédito, mas existem algumas que não fazem. E aí eu descobri que você consegue expedir essa garantia porque eu não tinha carro, eu não tinha casa para dar como garantia. Então eu precisava que alguém fosse meu fiador no processo. Então eu descobri que existem empresas que expedem essas garantias mesmo você tendo o nome sujo. Então você consegue fazer todo o processo de compra mesmo negativado, mesmo com o score baixo, mesmo com o nome todo enjambrado.